Graça e paz, meus irmãos, sejam benvindos a mais uma leitura orante dos Salmos. E hoje nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 119, do segunda parte, que vai do verso 9 até o verso 16. Tá? Antes da gente começar, eu quero convidar você a separar um minuto para a gente fazer a meditação, fazer a reflexão, deixar com que a palavra fale ao nosso coração e que nós sejamos edificados pelo poder do Espírito Santo, pela sua palavra. Amém? Vamos fazer a leitura. Então, como é um trecho curto, como de costume, nós vamos fazer duas leituras. A primeira num ritmo normal e a segunda num ritmo um pouco mais lento, para a gente meditar, mesmo para a palavra entrar em nosso coração. Amém? Fazer a leitura. E diz assim, do verso 9 até o 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua bondade. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém. Como nós já tínhamos falado, né, o Salmo 119 é uma linda poesia bíblica, né? É um texto maravilhoso. E em cada pequeno trecho nós somos chamados a uma reflexão, principalmente para observar a beleza da palavra, dos decretos de Deus, que são palavras que são repetidamente citadas dentro do Salmo 119, sempre reforçando a soberania divina, sempre elogiando a Deus em sua bondade, em sua justiça, em seus atributos santos. Então, eu amo o Salmo 119, como eu já disse aqui na leitura orante passada, eu acho um dos salmos mais belos que tem. É uma linda poesia mesmo, eu acho maravilhoso. E hoje, né, a gente vai falar sobre
esses versos, né? Cada verso a gente consegue absorver uma sabedoria, né? Das escrituras, do 9 até o 16. Então a gente vai passar verso por verso falando sobre o que esse verso nos comunica, o que esse pequeno trecho, né, dessa poesia bíblica nos mostra, né? E o primeiro deles é o verso 9, né, como a gente já leu, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa é uma pergunta. E ele mesmo já dá a resposta: observando segundo a tua palavra. Então, o jovem aqui, esse termo jovem, se reflete em uma pessoa com pouca experiência. É como se o salmista estivesse falando que aquilo que pode realmente trazer instrução, sabedoria para a nossa vida é a palavra de Deus. Estava assim: de que maneira pode aquele pouco inexperiente guardar puro o seu caminho? Como que ele pode adquirir o conhecimento? Como que ele pode se aproximar de Deus? Só existe uma maneira: observando segundo a tua palavra. Observando os seus caminhos, fazendo um comparativo com eles e se rendendo à vontade soberana de Deus. Porque, irmãos, nossos caminhos são tortuosos, nossas escolhas são tortuosas. E se nós fizermos esse comparativo, né, observando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus pela palavra, nós vamos chegar à conclusão de que muitas das vezes os nossos caminhos são tortos, que a nossa vontade é corrompida, que os nossos anseios e desejos muitas das vezes são opostos ao que a palavra de Deus diz que nós temos que desejar e ansiar. Então, como que nós podemos manter puro o nosso caminho? Mantendo os nossos olhos na cruz, mantendo os nossos olhos em Cristo Jesus. Ele é aquele que endireita os nossos caminhos, aquele que endireita as nossas veredas e que nos mantém rumo à vontade de Deus. Sem a vontade de Cristo, nós estamos perdidos. Nós precisamos dessa direção que só vem por meio da palavra, né? Então aqui o salmista faz uma pergunta essencial: como viver uma vida santa em meio à corrupção do mundo? Como que a gente pode, meus irmãos, se mantermos fiéis a Deus num mundo corrompido como esse, se não por meio da palavra de Deus, se não por meio do auxílio do Espírito Santo que direciona as nossas vidas? Nós não conseguimos, pelo nosso esforço, pela nossa força de vontade, nos mantermos no caminho de Deus. Nós não conseguimos. Nós precisamos de alguém mais forte do que nós para lutar essa luta. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos do auxílio do Espírito Santo, precisamos de Cristo para que a gente se mantenha nisso. Na teologia reformada, a pureza não é resultado da força moral, mas resultado da ação regeneradora do Espírito Santo, que ilumina e nos transforma por meio da palavra. Então, por mais esforço que a gente possa ter, não é o nosso esforço que nos torna santos, que nos torna mais agradáveis a Deus, não. Nós entendemos que é a ação do próprio Espírito Santo em nós. É a ação dele. Nós precisamos sim nos arrepender, existe a nossa responsabilidade, precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que o nosso coração se desvia dos caminhos de Deus, muitas vezes desejamos coisas que Deus não deseja para nós, ou seja, coisas opostas à sua palavra, né? A sua vontade expressamente declarada na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Não é pelo nosso esforço que nós seremos santificados. Sermos puros é uma ação do Espírito Santo que trabalha em nós para que sejamos puros. Não diz respeito ao nosso esforço. Então, esse primeiro verso faz uma chamada para nós entendermos que o único meio de preservarmos o nosso caminho puro, os nossos passos em pureza diante de Deus é com o auxílio do próprio Deus. E tendo a palavra como referencial. O verso diz exatamente isso: observando segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus. Ela é a régua, ela é a medida que nós temos que viver, né? Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus para entender e para sermos instruídos e crescermos em santidade. Depois, no verso 10, ele diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então, aqui o que o salmista expressa, né? Uma busca sincera por Deus e a dependência divina.
Coisas que nós temos que ter. A nossa busca por Deus precisa ser sincera. O coração não pode estar dividido entre amar a Deus e amar as coisas do mundo. O nosso coração foi regenerado. O nosso coração agora precisa ansiar pelas coisas de Deus. E ele diz, né, aqui nessa expressão, né, ele que usa, não me deixes, né? Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ele revela aqui uma consciência de fragilidade. Não me deixa, Senhor, me sustenta, me faz permanecer, não me deixa fugir, porque é o Senhor que garante a minha presença diante de ti, em retidão. É Deus que garante. Então, de todo o coração eu te busquei. Nós temos dois trechos aqui. A busca sincera dele. E olha só, a compreensão do salmista. Ele busca sinceramente a Deus, ele tem uma vida de busca, de intimidade, porém ele entende que não é por esse esforço que é garantido o seu acesso à presença de Deus. Porque ele diz, de todo o meu coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Não me deixes, ele já está falando, olha, eu me esforço, eu busco, mas quem me sustenta é o Senhor. Não me deixa fugir dos teus mandamentos. Então aqui ele está exatamente reconhecendo a insuficiência das obras humanas. A insuficiência das nossas obras. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E nós precisamos entender isso, que o que garante o acesso é o sangue de Cristo Jesus. Não é o nosso esforço, não são nossas boas obras. O salmista aqui deixa claro, eu te busco de todo o coração, eu sou sincero, Deus, na minha busca. Eu tenho te buscado. Eu oro, eu busco, eu vou para a igreja, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer, mas não me deixe fugir dos teus mandamentos. Então aqui a gente vê claramente, é claro aqui no verso, que o salmista confia mais em Deus do que no seu esforço pessoal. É nítido isso. E a gente entende na teologia reformada que o crente só persevera na fé porque Deus assim o faz, porque Deus o preserva, né? É a doutrina da perseverança do santo. E nós entendemos isso aqui expressamente, mostrado para nós nesse verso. O salmista busca, mas entende que é Deus que sustenta. Exatamente o que nós entendemos. Que nós só perseveramos até o fim porque o próprio Deus preserva a nossa fé. O próprio Deus nos capacita a buscá-lo. O próprio Deus nos garante acesso à sua presença. Então, no verso 10, o coração do salmista se entrega a Deus, falando, Senhor, eu tenho te buscado, não me deixes fugir. E até essa segunda parte do verso, né, dá até uma ideia de se desviar, né? Não me deixe fugir dos teus mandamentos. Ou seja, não me deixes ignorar os teus mandamentos e querer fazer as coisas do meu jeito. Percebe a confiança aqui do salmista nesse verso? Exatamente na preservação que está em Deus para esse relacionamento. Como a palavra de Deus sendo garantia para essa busca, não apontando para si mesmo. No verso 11, olha só o que diz. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui o salmista, esse é um dos versos mais conhecidos e teologicamente densos do Salmo. Né? Que o salmista usa uma expressão de confiança. Né? A palavra que é armazenada no coração é uma defesa contra o pecado. Quando ele fala assim, ó, eu guardo, eu protejo a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. E lembrando que guardar não é só uma questão de memória, mas de interiorização, de abraçar, de obedecer, de ter zelo por aquilo. Eu tenho zelo no coração as tuas palavras. Eu guardo com carinho, sabe, como algo precioso que você protege. A ideia de guardar não é só pegar e colocar dentro da gaveta. Né? Como Jesus bem disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos.
Ele não está falando para pegar a Bíblia e colocar na gaveta. Se fosse assim, teria muito crente que teria comunhão com Deus de um modo maravilhoso, mas a gente sabe que não é isso, porque as suas Bíblias estão exatamente guardadas na gaveta, mas não estão guardadas no coração. Não está guardada no coração. Então aqui guardar é proteger, é ter zelo, interiorização, obediência, esse sentido, como algo que você quer proteger dentro do seu coração, para não pecar contra ti. Então o salmista está falando, Senhor, eu zelo por essa palavra. Eu guardo ela no meu coração, porque eu sei que se eu guardar ela no meu coração, eu não vou pecar contra ti. Isso reflete um processo de santificação. Porque o Espírito aplica a palavra à nossa mente e coração, conformando-nos à imagem de Cristo. A ideia aqui, a dinâmica é o quê? A gente se aproxima da palavra, nós somos constrangidos por meio dela, o Espírito Santo age em nós nos constrangendo, e nisso ele vai trabalhando e nos aperfeiçoando a nossa fé, para que sejamos na medida, na semelhança de Cristo Jesus. Então a ideia é exatamente colocar a palavra como fonte de purificação, como fonte de fortaleza para nós. É como se o salmista falando, Senhor Deus, guardar a palavra no coração é o que me habilita a não pecar. Não quer dizer, meus irmãos, o salmista não está querendo dizer que ele é perfeito, que ele não peca, que ele não erra. Mas ele entende, na verdade, esses versos, né, a gente observa isso na poesia hebraica, que são repetições, né, que são frases, a gente tem a rima na nossa língua, no hebraico eles rimam com conceitos. Então a gente for ver, esse conceito é exatamente o mesmo conceito dos outros versos. Do verso 9, do verso 10, é o mesmo conceito. Eu tenho uma declaração e um porquê, né, ó. Guarda no meu coração, você vai lá, para quê? Para não pecar contra ti. De todo o meu coração te busquei, não me deixe fugir dos seus mandamentos. Mesma coisa lá no 9, de que maneira poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ele tem sempre essa colocação entre uma definição e a sua resposta. Então, é exatamente esse mesmo tipo de escrita, né, que ele se utiliza em todos esses versos. Para intensificar o ensino, para trazer uma repetição, cada vez mais aprofundando aquilo que ele quer dizer. Então é importante isso na poesia hebraica, porque ele reforça a ideia exatamente da constância, da busca, da repetição, da vontade de querer mais do Senhor, de buscar com todo o coração, de guardar as palavras no coração. Percebe que a gente vê coração no verso 10 e 11, exatamente uma repetição, com basicamente os mesmos conceitos, né? Isso é para dar ênfase à importância de guardar no coração, do coração estar envolvido naquilo, de fazer isso com sinceridade, de guardar a palavra em um lugar precioso para nós. É mais ou menos isso, ó, Senhor, eu peguei a sua palavra e coloquei em um lugar precioso dentro da minha vontade, de um lugar importante. Exatamente essa ideia que esse verso transmite para a gente. No verso 12, ele diz assim: Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Lembra que eu falei decretos, preceitos? Sempre ele vai ficar falando, utilizando esse termo. Sempre glorificando, sempre exaltando a palavra de Deus, a vontade dele. Então aqui o salmista, ele louva a Deus e ao mesmo tempo ele fala, Senhor, me ensina. Ensina-me os teus decretos, me ensina os teus preceitos. Faz com que eu realmente aprenda. O salmista aqui, nós vemos exatamente isso. Louvor e o desejo de aprendizado. Por quê? Porque o conhecimento da verdade de Deus não vem por causa de intelecto humano, mas é por revelação e iluminação do Espírito Santo. Bendito és tu, Senhor. Só Deus é a fonte do conhecimento para que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos dele.
Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Essa iluminação, meus irmãos, é a iluminação do Espírito Santo que revela a palavra de Deus para nós. O Espírito Santo é o intérprete da palavra, ele que nos ensina a vontade revelada de Deus. Nós precisamos exatamente disso, de termos uma vida de louvor a Deus e de dependência dele. Nosso coração precisa ansiar por Deus e entender, como o salmista expressa nesse verso, que ele precisa constantemente aprender das coisas de Deus. Nós não podemos achar por um segundo sequer que nós não precisamos aprender mais nada, que nós já sabemos tudo. Nós precisamos ter em nosso coração um ansioso desejo de mais santidade, de pureza, de vida de intimidade com Ele. Nós precisamos desse desejo dentro de nós. Mas muitas das vezes os desejos que nos afloram são muito contrários a esse. Nós ansiamos por tudo, menos por sermos mais parecidos com Cristo. Nós ansiamos por tudo, menos por sermos aperfeiçoados por Deus. A gente vai ver em outro verso exatamente, mais uma vez, o salmista voltando nesse ponto. De ter prazer em Deus. De ansiar essa intimidade com Ele. Nós precisamos disso, meus irmãos. Precisamos desse coração desejoso por Deus. Desse coração desejoso por Jesus. Nós precisamos disso. Que nós possamos, como salmista, ansiar, orar, pedir a Deus exatamente isso. E aqui, nesse verso, ele deixa bem claro a necessidade de aprender mais, de saber mais. Muitas das vezes a gente vem de lugares onde não é ensinado o zelo pelo aprendizado, pela doutrina das coisas de Deus. Algumas igrejas até proíbem os membros de estudar a teologia como se isso fosse algo que desagrada a Deus. Mas nós precisamos buscar, sim, conhecimento. Conhecimento que nos coloca de joelhos diante de Deus. Não conhecimento para soberba, mas é o conhecimento que entende a beleza, a graciosidade de Cristo Jesus. Não o conhecimento que enche o nosso ego, que nos coloca numa plataforma de soberba. Não, o conhecimento que nos coloca de joelhos, nos coloca rendidos diante da grandiosidade de Deus. Que nos revela o quanto estamos distantes da vontade de Deus, o quanto estamos distantes da sua soberania, da sua bondade, do seu amor, o quanto estamos distantes de agradá-lo. Mas o quanto também somos amados em Cristo Jesus. O quanto somos aceitos por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que nos habilita sem mérito algum a acessarmos a presença de Deus como se fôssemos merecedores, mas não somos. Como se fosse, mas não somos. E depois, no verso 13, a gente vê assim: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Aqui o salmista fala: a palavra que eu estou recebendo, eu estou proclamando. O salmista confessa com a boca aquilo que crê no coração, como está lá em Romanos 10. A nossa fé, meus irmãos, ela é confessional e precisa ser pública. O crente que ama a palavra fala dela com alegria. E a boca se torna instrumento de edificação e testemunho. O Senhor espera que nós anunciemos o Evangelho não somente porque isso é uma grande comissão, mas porque nós temos por Ele grande graça, grande alegria por termos sido alcançados por essa palavra. Como o salmista expressa aqui nesse verso: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Com espírito de gratidão, Senhor Deus, os teus juízos alcançaram a minha vida. Essa palavra precisa ser proclamada. Proclamada. E eu quero aproveitar para falar desse verso, porque nós vamos fazer uma evangelização agora, nesse sábado, lá de frente da nossa igreja, nossa congregação. Ali acontece uma feira, nós vamos aproveitar aquele lugar. Se o Espírito de Deus tocar o seu coração, vai lá. Vai lá para colaborar conosco, para pregar a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, se você ama a palavra de Deus, você precisa falar dela com alegria onde você estiver.
Seja na feira, seja em casa, seja na escola, no trabalho, onde você está, você precisa falar da palavra de Deus com alegria, com gozo em seu coração. Grato a Deus porque essa palavra alcançou a sua vida. E agora você, em resposta de gratidão, compartilhe a mensagem que salvou a sua vida. Você não vai salvar ninguém, mas o evangelho salva aquele a quem Deus assim já determinou. Então a nossa obrigação é compartilhar, é proclamar. Fomos alcançados por essa palavra. Precisamos ter gratidão por ela. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Hoje fomos chamados a pregar o evangelho. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Tire do seu coração essa ideia só de obrigação. Tem amor naquilo que você faz. Em gratidão a Deus por ter sido alcançado. Não faça as coisas por obrigação, faça em resposta. Por gratidão a Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia. Por mais que seja uma grande comissão, que nós não correspondamos a ela como os fariseus que tentavam seguir as regras, mas o seu coração estava distante. Que tenhamos os corações convertidos verdadeiramente a Deus para buscá-lo em amor, em resposta, em gratidão a quem Ele é. Não para simplesmente cumprir as regras, para que sejamos vistos aos olhos dos homens e que eles achem que somos bons, onde na verdade não somos nada. Que o nosso coração se mova realmente em gratidão a Deus. Porque esse é o espírito da evangelização. É o mendigo que compartilha o pão com outros. É o homem morto que recebeu vida e agora quer compartilhar a vida com aqueles que estão mortos. Essa é a mensagem da pregação, da palavra de Cristo. E é essa que precisa ser a motivação. Amor a Deus. Amor por Cristo. Essa é a motivação central. Essa é a motivação central. Olha só o que diz no verso 14. E aqui ele vai concluir exatamente o que nós estamos falando agora. É o que ele diz. Mas eu me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Eu me regozijo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. O salmista está falando exatamente o que nós estamos dizendo agora. Ele está falando, Senhor, eu não troco a sua presença por nada. Aqui nós vemos exatamente um contraste entre o prazer espiritual que nós precisamos ter e os desejos terrenos. Eu acho que essa palavra resume bem o prazer espiritual. É o que ele está falando, eu me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, tenho prazer neles. O salmista está falando, eu encontro maior alegria em obedecer do que em possuir. É isso, meus irmãos, que o salmista está aqui mostrando para a gente, que esse salmo mostra para nós exatamente isso. Que o nosso coração precisa ter alegria, prazer em Deus. A gente está muito preocupado em comprar, em possuir, ter. Mas o que nós precisamos desejar é a presença de Deus. É maior amor a Cristo. É isso que nós precisamos ansiar. Porque às vezes nós vamos depositar com toda a sinceridade o nosso coração no engano. E vamos correr atrás do vento a vida inteira achando que estamos cumprindo a vontade de Deus e não estamos. Deus nos chamou para ter prazer nele. Como salmista, não sei vocês, mas é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Eu falo, Senhor, me dá prazer no Senhor do que em todas as coisas, do que em todo o resto. E isso é o fruto de um coração regenerado. Um coração que tem novos afetos, ou seja, ama aquilo que Deus ama. Tem prazer naquilo que Deus tem prazer. E essa é a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Porque se nós glorificamos a Deus, mas não temos prazer nele, existe algo errado na nossa vida prática. Por isso que a primeira pergunta, ela tem essas duas partes. Ela diz glorificar a Deus, mas ter prazer nele eternamente.
Porque esse é o fruto da regeneração. Não adianta viver, falar assim, eu vivo para a glória de Deus, mas não tem prazer nisso. Vive para Deus como se fosse um grande sacrilégio, uma grande dificuldade. Paulo diz, eu tenho prazer no sofrimento. Entenda, meus irmãos, é nesse lugar que nós precisamos estar. E precisamos pedir auxílio do Espírito Santo, porque sabemos o quanto estamos distantes disso. O quanto o nosso coração não deseja Cristo. Muitas das vezes, costumo até brincar com alguns amigos, a gente não precisa de uma arma apontada na cabeça para negar Jesus. Muitas das vezes a gente troca ele por coisas de pouco valor, sem nenhuma ameaça real. Nós o negamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha só o que diz no 15. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Aqui o que a gente aprende, né, sobre como que é a meditação na palavra. Esse é o ponto aqui. A meditação, segundo a teologia reformada, ela é ativa e obediente, não mística ou vazia. Meditar é ponderar, é aplicar, alinhar a vida com a verdade que o texto mostra. É isso que o salmista está aqui falando. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Ele está falando exatamente isso. Eu vou ponderar a minha vida. Eu vou compará-la com a tua vontade. Eu vou meditar, eu vou ponderar, eu vou analisar. Porque eu preciso analisar, eu preciso esquadrinhar a minha vida. Eu preciso olhar para mim e entender que eu estou, muitas das vezes, me afastando da vontade de Deus para cumprir a minha vontade. Então a teologia reformada insiste que a palavra deve moldar toda a existência. O que isso quer dizer? Moldar a nossa fé, moldar o nosso trabalho, nossas relações, nosso pensamento. E precisamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Tudo que é puro, tudo que é santo, nisso pensais, é o que diz a palavra. A Bíblia está dizendo para nós com o que ocuparmos a nossa mente, com o que gastarmos os nossos pensamentos. Com o quê? Com as verdades do Evangelho. É com isso que nós somos chamados. Para isso que nós somos chamados, para guardar a palavra de Deus em um lugar de grande zelo, de grande importância para nós. É aí que nós devemos mantê-la. Nesse lugar, meus irmãos. Precisamos ter esse prazer na palavra de Deus. Precisamos ter essa vontade de se relacionar com Cristo. Mas precisamos ponderar na palavra de Deus. Precisamos que a palavra de Deus transforme o nosso modo de pensar, de sentir, de agir. Precisamos que a palavra de Deus nos transforme verdadeiramente. E essa meditação na palavra não é como a gente pode ter aprendido em algumas outras doutrinas por aí, não é esvaziar a mente em um silêncio místico, ou achar que aquilo vai ter uma força do universo que vai entrar e a gente vai... Não. O que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Única e exclusivamente. A meditação que a Bíblia expressa é a ponderação, é a reflexão, é a análise com auxílio do Espírito Santo da palavra de Deus. Amém? E o último verso, mais uma vez ele fala sobre prazer, né? Olha só, ele já falou lá no verso 14 sobre a palavra de Deus, né? Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E olha só o que ele diz no 16. Terei prazer nos teus decretos. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Essa estrofe ela termina ao mesmo tempo com uma confissão de deleite e compromisso. A obediência é sustentada pelo prazer espiritual e pela memória da graça. A fé reformada enfatiza o deleite no Senhor como um sinal de nova vida, como está lá em Salmos 37:4. O não me esquecerei é mais do que lembrança, é fidelidade constante à aliança. O salmista está falando, Senhor Deus, eu vou ter prazer na sua lei.
Não me esquecerei da tua palavra, porque esse relacionamento com ela é o que me traz verdadeiro prazer. Como a gente tem falado aqui constantemente da importância de ter esse prazer espiritual. A importância de ter vontade, alegria de se relacionar com Deus. Nós precisamos disso, meus irmãos. Precisamos exatamente disso. Ter prazer nas coisas de Deus. E pedir para que o Senhor nos capacite a viver nesse lugar de intimidade com Ele. Capacitado por Ele mesmo. Que nós possamos receber isso em nossos corações. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo sobre tudo aquilo que a gente meditou aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, pela Tua infinita misericórdia, que nós sejamos, Senhor Deus, capacitados pelo Teu Espírito Santo a sermos transformados por meio da Sua palavra. Senhor Deus, que o Teu poder transforme a nossa vida, mude a nossa mente e corações. Senhor Deus, que como o salmista muitas das vezes fala aqui, que confia na sua ação, que te busca, mas pede para que o Senhor o sustente na sua presença. Assim nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos sustente, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas o Senhor é forte, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e o Senhor é poderoso para nos sustentar diante da tua presença. E eu te peço, Pai, continua nos capacitando, continua nos instruindo, Pai. Que nós possamos ter prazer em proclamar o Evangelho, porque te amamos, porque temos amor por essa mensagem, porque fomos salvos por meio dela, Senhor Deus. Que desse modo nós correspondamos com gratidão, com alegria, com esperança, com firmeza, Pai. Sabendo que é o Senhor quem garante, não é o nosso esforço pessoal, nosso esforço moral, mas é a tua graça infinita que nos sustenta. E eu te peço, continua a nos sustentar, a nos fortalecer, a instruir o nosso coração e mente, que sejamos transformados, ó Deus, segundo a tua vontade, que sejamos conformados à imagem de Cristo e que possamos viver com alegria, com prazer, ouvindo a tua palavra, obedecendo a ela, ter prazer na obediência, sabendo que é o Senhor quem garante o acesso à tua presença, que é o Senhor quem nos constrange e quem nos leva a lugar de arrependimento, Pai. Que sejamos, Pai, em nome de Jesus, transformados e que possamos cada dia mais ter prazer na tua palavra. Continua, Senhor Deus, a tua boa obra em nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor é quem nos preserva, é quem nos sustenta até o fim. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Eu quero agradecer você que ficou até aqui, pedir para que você compartilhe esse vídeo se você gostou, né? Se quiser comentar também, fique à vontade, compartilha, pode curtir. Fique à vontade. Que o Senhor te abençoe, uma ótima noite. Fique com Deus, que o Espírito Santo continue a falar com você por meio da palavra de Deus. E eu agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe. Uma ótima noite para nós. Fiquem com Deus.